E aí galera, tudo legal? Hoje eu queria falar para vocês um pouco daquilo que ficou para trás no nosso último encontro. Rapidinho, evangélicos sem evangelho. Pensa comigo, o que é o evangelho? Boas novas. Essa palavra, evangelion, ela tinha um porquê, ela tinha um motivo, ela representava algo. Boas novas, bom anúncio, boas notícias. Quando os homens de uma nação, de uma aldeia, de uma tribo, de algum local, saíam em guerra e eles iriam defender as suas mulheres e filhos, elas ficavam ali esperando a notícia para saber se daqui a pouco elas seriam feitas escravas e seus filhos também, ou se receberiam a notícia de que agora eram de novo um povo livre. E logo aparecia o evangelista, o homem das boas notícias, com o evangelho, com a boa nova. E a boa nova, a boa notícia era essa: atenção pessoal, lutamos por vocês, vencemos o inimigo e vocês não serão escravas nem escravos, mas vocês serão livres. Essa é uma boa notícia. Alguém lutou por mim, alguém me defendeu, eu não tive que pagar, eu não lutei e eu não vou ser feito escravo. Por causa da queda, o homem se separou de Deus e andávamos num estado de rebeldia, vivendo a nossa vida com referência em nós mesmos. A gente escolhe o que a gente quer e nós fazemos o que queremos a hora que a gente quiser fazer. Mas o problema é que essa distância de Deus chama-se morte. Ele é a própria vida. Quando Cristo leva sobre si o peso da morte, o peso do pecado, Ele paga a nossa dívida. Essa é a maior notícia que a gente pode receber. A notícia de que somos de novo ligados a Deus e que o peso que pesava sobre nós, nossos ombros, que era o pecado, a razão pela qual a gente caminhava para a morte, foi paga por Cristo na cruz. Imagine como seria a vida de um evangélico sem o evangelho. Sem o evangelho você não teria ouvido as boas novas. Você não saberia que Cristo era o teu Salvador, tinha morrido por você na cruz. Aliás, você nem saberia que você tinha pecado. Continuaria andando a passos largos para a morte. Na verdade, como é que você saberia que haveria vida ou que haveria morte, se você não tivesse ouvido falar do evangelho? Na verdade, você não saberia sobre a vinda de Cristo, sobre a sua morte e a sua ressurreição. Para dizer a verdade, você não conheceria Deus, ou a imagem de Deus que você teria era um Deus da antiguidade. Você tentaria se relacionar com Ele. Você ofereceria sacrifícios, ninguém te contou a boa nova. Ninguém disse a você que Ele já tinha chegado, que o Messias havia nascido, e mais do que o Messias era o próprio Deus entre nós, o Emanuel. Com certeza você estaria matando animais para tentar agradar a Deus. O pior não é você gastar o teu tempo para matar animais, é Deus do céu olhar e dizer: não adianta mais, porque eu já mandei o meu cordeiro. E você continuaria fazendo sacrifícios para agradar a Deus, enquanto o sacrifício único e suficiente já teria sido feito. A tua vida seria vã, a tua religião seria vã. O pior é que você faria tudo isso e não teria salvação, porque se ninguém te anunciasse o evangelho e você não conhecesse o evangelho, qualquer coisa que você fizesse religiosamente não te traria salvação. Você poderia se sentir muito justificado, muito bem por ter uma religião, mas continuaria morto no teu delito e no teu pecado. Sem ter o evangelho, sem conhecer o Messias, você não teria a promessa do Espírito. Ele não habitaria em você como a presença do próprio Deus na tua vida. Você seria alguém vazio de Deus, numa época em que Deus já havia enviado o seu Espírito, mas você não ouviu a boa nova, você não ouviu o evangelho, você continuaria sem saber quem é Deus, e Ele poderia estar habitando dentro de você. Se você não tivesse conhecido o evangelho, você ficaria tentando sacrifícios. Poxa, eu fiz isso aqui, Deus não me deu aquilo. Viveria num estado de mercado, de barganha. Alguém te diria: não, mas não pode ser assim, a pombinha não pode ter defeito. Ai meu Deus, eu fui errar. Enquanto Deus do céu te olharia dizendo: não, não é isso, eu enviei meu filho. É que você não ouviu falar do evangelho. E o pior é que depois de tudo isso, o pecado nos mataria. E você estaria morto. E o pior é que não haveria remissão. Por todos os esforços que você fez, você não teria remissão. E andaria a passos largos para o fim eterno. Vamos dar um passo adiante. Sem o evangelho e sem a presença desse Espírito e o conhecimento do Filho de Deus, você não teria transformação, porque é Ele, o Espírito, que nos transforma na imagem do Filho a cada dia. É o poder da palavra e do evangelho. Jesus disse isso para os discípulos: vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado.
Que testemunho nós daríamos ao mundo se a nossa vida não fosse transformada? Se ao invés de um cara duro e grosso, eu fosse uma pessoa educada? Se a minha imaturidade não se transformasse em equilíbrio? Se o meu ódio não se transformasse em amor? Se toda morte não se transformasse em vida? Que tipo de Deus eu anunciaria se eu não conhecesse o Evangelho e continuasse sem conhecê-lo? E anunciasse uma vida que eu não tenho e uma verdade da qual eu não me alimento? Eu não teria mudança de mente, não teria metanoia. Eu não seria uma nova criatura se eu não tivesse o Evangelho. E o pior é que a minha missão seria uma missão vazia. Pregaria, anunciaria, cantaria, faria eventos, faria shows de música cristã, falando sobre um Deus que não habita em mim, sobre uma verdade da qual eu não conheço, de uma salvação que eu não tenho e de um Salvador que não é presente. Um Emanuel que não está comigo e de uma verdade que eu não posso tocá-la e que ela não me toca. Na verdade, eu anunciaria uma caminhada perdida e desvairada como a minha, tentando agradar a Deus com os meus rituais religiosos. Se um evangélico não tivesse o Evangelho, na verdade ele não teria nada. O mais triste é ver que hoje se prega de tanta coisa, é tanta promessa, é tanto ícone, são tantos gurus, são tantos curandeiros, mas são evangélicos sem Evangelho. E aonde não há a palavra da verdade, não há vida. Pensa um pouco nisso. Esse vetor pode dar um sentido, direção e um pouco mais de conteúdo para a tua fé. Valeu? Até. E aí, pessoal, se você está gostando do que você está vendo e do que você está ouvindo, você pode estar se inscrevendo para estar recebendo aquilo que a gente vai estar informando. E assim você vai ficando abençoado e pode até estar abençoando alguém.